Mais um episódio do Vancast diretamente para você. Aí o meu convite é o seguinte: pegue papel, caneta, separe aí alguns minutos do seu tempo e anote tudo que eu vou te ensinar aqui hoje. Para quem que eu vou ensinar? Para você que é líder, você que exerce um cargo de liderança e você que acredita que se governa de fato. Eu falo que liderança não é sobre cargo e de verdade não é sobre cargo. Liderança é um movimento que começa de forma internalizada, ou seja, quando eu tenho autocontrole sobre a minha vida, quando eu tenho um autogoverno. E hoje nós vamos falar sobre uma liderança autêntica. E o que de fato significa essa liderança autêntica, que está muito voltada para o poder da vulnerabilidade, claro, a coragem no seu posicionamento, inclusive no seu ambiente de trabalho. Então eu quero que você olhe com muito carinho para a sua vida profissional. Aonde você atua? Se você lidera uma equipe, se você tem um negócio, se você participa de algum ambiente de trabalho, eu posso dizer que é uma aula, vai ser uma aula de alguns minutos. Vai ser muito pontual para que você, de fato, exerça essa sua missão. Liderança é missão, liderança não é função, é missão de vida, missão de alma. E aí, bora começar? Para a gente iniciar, eu quero primeiro te convidar para se inscrever aí no meu canal, tá? Para você não perder nenhum dos nossos episódios. Inclusive, eu acredito que nós estamos até fazendo aniversário de podcast. Já pedi o pessoal ali da produção para verificar. Eu acho que nós estamos aí no nosso aniversário de podcast. Mas enfim, nós não vamos comemorar agora, vamos deixar para o próximo episódio, porque depois que você assistir esse podcast, na medida que você estiver aí nos assistindo ou até nos ouvindo, eu quero que você corra nos comentários, coloque suas observações, compartilhe seus aprendizados e, claro, deixe aí uma sugestão para o nosso próximo conteúdo a ser gravado, inclusive no nosso aniversário, porque eu acho que já está chegando. Enfim, gente, eu quero contar para vocês uma história ao meu respeito em um movimento profissional mesmo que eu, de fato, tive que entender que eu não tinha outra escolha senão ser vulnerável diante daquela situação. E isso partiu de um movimento que eu era muito engessada na minha postura de líder, na direção dos meus negócios. Extremamente engessada. Eu cheguei a acreditar que eu não poderia errar de forma alguma, porque se eu errasse, eu estaria dando liberdade para os meus colaboradores também fazer a mesma coisa. Olha só que loucura, né? Querendo cobrar perfeição, primeiramente de mim, e preocupada com os meus colaboradores. E a verdade é que isso não funciona, isso não engaja, isso não traz nenhum retorno para nós enquanto pessoas e depois, claro, para a nossa vida profissional. Isso corrompe, inclusive, a nossa identidade e desfigura a nossa autenticidade. E como que eu posso falar disso para vocês diante de uma experiência única que eu tive? Eu estava em um determinado momento de reunião de alinhamento com a minha equipe e ali, no movimento daquela reunião, eu estava passando por uma situação pessoal que eu estava em tempo de surtar. E assim, quando nos acontecem coisas na nossa vida pessoal e a gente tem ali um momento para tratar com a nossa equipe, com as pessoas que fazem parte ali do nosso negócio, sem resolver as nossas questões, de verdade, em algum momento, ou você vai travar, ou você vai extrapolar, ou você vai querer cobrar de alguém. A conta que não é do outro, é de uma outra situação. E vira uma confusão, um movimento confuso de emoções e a gente vai perdendo o controle da situação. E eu estava, de fato, em uma reunião de alinhamento com a minha equipe e foi bem interessante que eu estava vivendo um problema conjugal naquele momento. E detalhe, eu trabalhando junto ao meu parceiro e liderando a minha equipe. E o nosso problema foi fora do trabalho, mas emocionalmente eu fui para essa reunião de alinhamento extremamente chateada. E detalhe,
detalhe, eu não dei conta de conduzir aquela reunião. Eu me enrolei toda na reunião, enfim, finalizei a reunião, mas na hora que eu finalizei, eu dei uma paradinha, eu dei uma pausa e falei, cara, que reunião péssima, que reunião horrível. E aí eu fiquei extremamente chateada comigo. Por quê? Porque eu saí do engessamento que eu carregava. Eu não poderia, em hipótese alguma, ter errado nas abordagens que eu tinha elaborado para essa reunião de alinhamento com a minha equipe. E qual foi o detalhe disso tudo? Eu entrei no grupo da empresa e já comecei a sair dos grupos, dos outros grupos, porque nós temos vários grupinhos. Nós temos o grupo de alinhamento, nós temos um grupo do pessoal que fica na operação, nós temos um grupo só de vendas. Então, assim, é tudo bem separado, os nossos grupos de WhatsApp. E aí eu comecei a sair dos grupos. Eu comecei a sair de todos os grupos. E aí passou um tempinho, eu mesma fiquei me questionando. Por que que eu saí dos grupos? E eu mesma respondi para mim, porque eu não dei conta de ser vulnerável. E de verdade, eu não dei conta de ser vulnerável, porque eu andava muito engessada. E isso não é, de fato, uma liderança com autenticidade. Isso, na verdade, é um personagem que a gente constrói porque a gente acredita que a gente deve ser perfeito em tudo. E, claro, existe uma ferida muito profunda a esse respeito. E eu consegui ter esse acesso. Porque para você que já me conhece, ou melhor, você que ainda não me conhece, eu tenho formação em toda essa área comportamental, da psicologia, da psicanálise, e aí eu me conduzi em direção a isso, a entender o porquê desse engessamento para desconstruir essa minha autenticidade, e foi quando eu dei conta. Cara, tá vindo uma ferida que não foi ainda cicatrizada e não está fechada, ela ainda está aberta. E aí, quando eu olhei para isso, foi onde a minha ficha caiu, a máscara caiu, e eu tomei uma decisão naquele determinado momento. E qual foi a decisão? Eu posso errar. Eu posso ser vulnerável, sim, e eu posso, sim, apresentar as minhas fraquezas para a minha equipe. Qual é o problema? Afinal de contas, somos humanos e eu trabalho com pessoas. O meu trabalho, ele é totalmente voltado para pessoas. Eu desenvolvo pessoas, eu sirvo pessoas e o tempo todo eu estou envolvida com pessoas. E o incrível de tudo isso foi porque depois... Gente, não é de rir, né? Mas parece cena de criança, adolescente, assim que eu identifico. E aí eu já me reportei à minha secretária e falei, olha, me readiciona novamente nos grupos. E aí fomos ter a próxima reunião de alinhamento. E aí nessa reunião de alinhamento foi quando eu realmente entendi que ali estava nascendo uma líder autêntica. Estava nascendo, de fato, uma adulta madura, pronta para errar, pronta para dizer, olha, deu errado, não tá legal e tá tudo certo. E o interessante é que nessa reunião de alinhamento, mesmo eu fazendo todo o critério, todo o esboço para que eu não justificasse de fato, mas que eu encorajasse a minha equipe. Eu, de fato, abri o meu coração, né? Eu cheguei a contar para eles que eu estava enfrentando uma situação, né, na minha vida pessoal. Eu expus aquela situação e falei para eles de verdade, não está sendo fácil conduzir isso e eu preciso muito de vocês comigo agora. Porque eu sei que vou enfrentar alguns desafios após algumas decisões no qual eu venho tomando e não vai ser fácil. E eu preciso que vocês segurem essa bola comigo, eu preciso contar com vocês. Gente, foi uma das conduções mais incríveis que eu tive em todas as reuniões de alinhamento com os meus colaboradores. Quando eu, de fato, abri o meu coração, quando, de fato, eu fui vulnerável, quando, de fato, eu tive essa coragem, sabe, de colocar em xeque as minhas emoções e, principalmente, as minhas fraquezas, foi que eu senti o maior engajamento da minha equipe comigo, com os nossos serviços.
eu senti mais responsabilidade deles, eu senti mais entrega, eu senti mais cuidado em tudo. E o mais incrível de tudo, nossos problemas diários de rotina diminuíram em 60%. Muitas pessoas, inclusive, se demonstraram ser mais tomadores de decisões, a resolver mais os problemas, diminuindo a entrega desses problemas para que só eu resolvesse. Ou seja, com a minha vulnerabilidade, eu tive uma equipe muito mais comprometida em não só entregar o resultado, mas em progredir nesse movimento de quê? De encontrar solução, porque eu preciso diminuir o impacto lá para a gestão. E de verdade, foi a melhor coisa. Foi tudo muito assim, mais assertivo. E foi quando foi fazendo muito sentido o quanto que uma liderança com autenticidade, ela muda destino de equipes, ela muda o nosso ambiente de trabalho de forma absurda. Então, se você se conectou um pouquinho com essa história que eu te contei, foque aqui, porque eu quero te ensinar de forma prática, baseada nas minhas experiências, como que você vai conseguir ter um maior engajamento da sua equipe, como que você vai conseguir melhorar, inclusive, o seu clima organizacional, o seu ambiente de trabalho. Saindo desse engessamento e, claro, se colocando nessa posição de ser, de fato, vulnerável, sabe? O dia não tá bom, tá tudo certo. Não vai tudo bem e tá tudo certo. É sentir de verdade as suas emoções e, sim, compartilhar. Nós não precisamos carregar nada sozinhos. Nós não precisamos carregar o mundo, carregar as responsabilidades nas costas de verdade. Não precisamos. Nós precisamos ter pessoas mais entusiasmadas do que nós, pessoas mais engajadas do que nós. E uma coisa que eu aprendi muito é ter pessoas mais apaixonadas pelo seu negócio do que você mesma. E as pessoas só vão entender sobre essa paixão o dia que elas verem e sentirem de verdade a sua entrega genuína, a sua entrega sem máscara, a sua entrega com coragem. Coragem para ser imperfeito. Temos até um livro sobre isso, né? Esqueci o nome do autor. Não me lembro. Não me lembro. Enfim, Benebral. Benebral, acho que é esse mesmo. Ele que é o autor desse livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Então, hoje eu quero te encorajar para ser imperfeita, porque é na imperfeição que a sua autenticidade será vista e, de verdade, você será aplaudida. Você será louvável pela sua vulnerabilidade. Chega de ficar engessada, chega de ficar armada, chega de querer ser aquilo que você não é. Porque dá muito trabalho viver atrás de máscaras. É doloroso viver engessada. Eu falo isso porque, diante dessa história que eu contei para vocês, foi muito difícil. Foi terrível. E diariamente, gente, na nossa rotina de trabalho está tudo tão leve. Há poucos dias, eu tive uma questão, inclusive particular, com um colaborador. E aí, eu sempre paro na situação, racionalizo a situação. E no outro dia, eu percebi que eu fui totalmente equivocada e errada diante da minha fala. E aí eu virei para ele e falei assim, amigo, deixa eu te falar aqui, me perdoa por essa situação. Eu não deveria ter tratado ela desta forma. E aí pronto, ficou tudo certo entre a gente, sabe? É tudo muito mais leve. Por quê? A gente pode errar sim. Pode dar errado? Pode. Agora, refazer a rota, voltar, corrigir e fazer diferente, não tem como consertar a rota se você não traz um pouquinho da sua fragilidade, um pouquinho da sua humanidade. Então, bora arrancar as máscaras? Bora arrancar as máscaras e vamos de verdade pontuar esse progresso diante de um crescimento maduro, adulto,
genuíno e claro. Para você começar a se ver, a se enxergar como uma líder, como um líder autêntico. Porque você pode ser sim vulnerável. Pegaram aí já as primeiras chaves de tudo isso que eu compartilhei com vocês? Então, olha só. Eu quero aprofundar sobre essa liderança autêntica, trazendo para você alguns conceitos do que é de verdade essa liderança autêntica. A liderança autêntica, ela tem um estilo de liderança que trata e trabalha com muita verdade, humildade e transparência. Apenas isso. São 3 movimentos que você precisa construir dentro de você para que você consiga externalizar. Tá certo? É o quê? Verdade, transparência, coragem e humildade. Não tirem essas palavras aí da sua boca. Todos os dias você vai repetir isso, porque é na repetição que você internaliza. É na repetição que você vai construindo um sentimento, sabe? Sentimento esse que vai se fortalecer diante das suas ações. Então, hoje eu tive uma reunião de alinhamento, né? Novamente, toda segunda eu tenho reunião de alinhamento com a minha equipe. E uma das coisas que eu coloquei dentro da nossa cultura se chama transparência, sabe? Trabalhar com transparência, trabalhar com verdade, gente, é tudo muito mais leve. É tudo muito mais leve. Errei. E tá tudo certo. Posso fazer diferente? Eu posso pedir desculpas? Eu posso, de fato, abrir um pouco o meu coração? Ai, mas eu não gosto de expor a minha vida pessoal, eu não gosto de expor os meus sentimentos. Até quando você vai dar conta de ficar guardando? Até quando? Porque vai ter um tempo que você não vai dar conta. Por isso que hoje nós temos aí um número de lideranças que estão entrando no ciclo do burnout. Por quê? Estão com um excesso e as emoções estão ficando como? Presas, amarradas, engessadas. E chega um momento que simplesmente você não dá conta, seu cérebro não dá conta de sustentar isso mais. E é por isso que a gente está vendo muita coisa, muita sobrecarga, desestabilizando, desestruturando a liderança e, claro, sendo assim, comprometendo os resultados. Muitos negócios, muitas equipes não entregando nada ou entregando mais ou menos, e muitos negócios até desistindo de continuar entregando transformação através de algum serviço ou de algum produto. Sendo assim, a vulnerabilidade nada mais é do que a coragem ou a disposição de se expor emocionalmente. Quando eu fui falar com a minha equipe, né, o motivo pelo qual eu estava saindo dos grupos, e detalhe, deixa eu contar para vocês, não foi a primeira vez que eu saía do grupo. Não foi a primeira vez. Eu sempre saía dos grupos quando eu não dava conta de expor a minha emoção e eu queria esconder e eu não queria descontar. Então, eu achava que, estrategicamente, sair do grupo era melhor. E eu sempre tive uma ideia de que pessoas que não conseguem ficar em grupo são pessoas emocionalmente fracas. E quando isso veio ao meu encontro, eu falei, caraca, eu me acho a fodona, eu me acho um mulherão que dou conta de tudo e, na verdade, não dou. Eu estou sendo muito fraca emocionalmente. Por quê? Porque eu queria me esconder o tempo todo atrás de uma máscara que, de verdade, estava comprometendo absurdamente o desempenho e a performance da minha equipe. Porque o líder, ele é aquele que inspira. Ele inspira o tempo todo. Então, se eu não estou dando conta, alguém também não vai dar conta. E vocês imaginam, né? Não dou conta, vou sair. Não dou conta, não vou ficar. Imagina o ciclo de rotatividade dentro do meu negócio. Como que isso não ia ser? Porque eu estava sendo exemplo para isso, né? Não dou conta, eu vou sair. Não dou conta, eu vou sair. Não dou conta, eu não vou ficar.
E aí, gente, nessa reunião, né, que eu falei para vocês, que eu expus de fato essa minha vulnerabilidade, pensa no quanto foi gostoso, sabe? Foi tão prazeroso chegar para minha equipe e falar, time, é o seguinte, eu estava fazendo isso por não estar dando conta, mas eu preciso expor isso para vocês. Então, a vulnerabilidade é essa disposição que a gente tem de fato, expor as nossas emoções. Correndo, claro, riscos. Vamos correr? Vamos. Mas sabe qual é o menor risco que eu vou correr? É de continuar sofrendo. Esse é o menor risco de sofrimento. É de continuar sofrendo, porque quando a gente esconde, quando a gente deixa de expor, a gente sofre. E respeitando, né, os perfis comportamentais que existem, o meu perfil comportamental, por exemplo, ele é um perfil que gosta sim da exposição. Mas no meu processo de desenvolvimento, diante da vida que eu decidi viver, diante da pessoa que eu decidi me tornar, eu comecei a desenvolver 2 tipos de perfil que o meu era muito baixo, que é o perfil estável e conforme. E aí, nesse meu processo de desenvolvimento, eu fiquei tão desenvolvida que eu deixei de falar o que realmente eu precisaria falar e comecei a me calar muito. Então, trazer esse perfil que em mim era muito baixo para essa versão, né, que eu queria realmente trazer, da mulher que eu decidi me tornar, foi muito pontual, muito importante. Mas, de uma certa forma, começou a me atrapalhar. Por quê? Porque eu calei a Van, que gostava de expor, que gostava de falar realmente, e eu me fechei, mas nesse determinado momento eu entendi, opa, vamos pegar aqui agora a balança e vamos diminuir o quanto eu potencializei esse perfil e voltar ele para um equilíbrio. Gente, tem muita gente que fala, nossa, a vida dá muito trabalho, mas não dá, isso é gostoso. Esse nosso processo de desenvolvimento é muito gostoso, por quê? Porque a gente vai tendo consciência, sabe? Do que a gente vai se trabalhando para se construir e a gente vai entendendo que tem que diminuir um pouquinho dos tijolos, um pouquinho da tinta, a gente tem que diminuir um pouquinho nos acabamentos e faz parte. Faz parte por quê? Porque quando você sabe o que de fato, onde de fato você quer chegar, esses ajustes são super necessários. São muitos necessários. São muito, né? Falei certo? Falei errado? Não sei. Falei demais. São muito. É muito necessário, né? É muito necessário. Isso mesmo. Esse ajuste na rota é muito necessário. Então, olhar para o seu perfil comportamental, nesse seu movimento de trazer essa liderança autêntica, para você trazer a vulnerabilidade, ter essa coragem, de fato, de expor emocionalmente o que se passa com você, é muito importante. E foi um dos ajustes fundamentais em todo esse meu processo, ok? Outra questão é quando você entender que a vulnerabilidade é uma força, o jogo vai mudar. E foi exatamente nessa minha experiência de reunião de alinhamento que eu entendi o quanto que aquele meu movimento vulnerável, sabe? De falar assim, olha, eu não dou conta disso sozinha. Eu não dou conta. Eu preciso de vocês por estar vivendo esta e essa situação. E eu quero contar com vocês, porque não está sendo fácil para mim. Gente, sinceramente, foi um dos movimentos que eu mais senti força na minha liderança. Foi um dos momentos que eu me senti assim, forte ali, protegida ali pelo meu grupo, né? Parece que, na verdade, eu conquistei proteção naquele momento. E quando eu assisto aos resultados que a gente vem chegando, eu falo assim, uau, como é forte ser vulnerável, sabe? Dá menos trabalho, e é tudo mais leve, e é tudo muito, muito, muito mais fácil.
Portanto, a autenticidade, ela inspira quando você decide ser vulnerável. Quando você decide ser vulnerável, a sua autenticidade, ela vai inspirar e muito. Outra questão importante. Quando você se percebe muito controladora, você se afasta da vulnerabilidade. E um dos maiores desafios dentro da minha liderança foi me perceber muito controladora. E aí, como é que eu consegui perceber isso? Quando você não consegue ser vulnerável, você está exatamente nesse lugar de controladora. E quando você é muito controladora, você se acha muito forte, mas na verdade, você está entrando em um ciclo de muita fraqueza. E muita fraqueza. Então, se atentem para que você, que talvez se identificou e está neste lugar de fraqueza, você se enxergue agora como uma controladora. Mas você falou que eu preciso me enxergar diferente. Sim, depois da consciência. Consciência e tomada de decisão é o caminho para a mudança. Então, eu preciso ter consciência. Quando eu olhei para mim, que eu não dei conta, gente. Eu não dei conta. Eu queria tanto controlar aquela situação que eu perdi o controle. E eu, de fato, me afastava o tempo todo. Eu me afastava da equipe, eu me afastava dos meus colaboradores e eu perdia o total controle. E talvez a sua pergunta seja exatamente essa. E como você mantém a sua autoridade diante da vulnerabilidade? Como eu disse, vulnerabilidade é a sua maior força. E a sua postura, ela não muda. Na verdade, a sua postura, ela é transformada, porque a vulnerabilidade, além de ser força, ela é uma verdadeira transformação. Acontece que quando alguém tentar utilizar da sua vulnerabilidade para te confrontar ou para querer tomar uma posição que não é dela, qual que é o seu primeiro papel? É olhar para essa pessoa com muita empatia. E por isso que eu sempre falo, todo líder deve reconhecer sempre, além das habilidades dos seus colaboradores. Nós, como líderes que estamos em uma posição de empresários, nós precisamos ter um conhecimento sobre gente muito profundo. Quando eu decidi ir para a área de desenvolvimento humano, quando eu decidi entrar para dentro de gente, foi porque eu entendi que negócio não funciona sem gente. Não existe negócio sem pessoas. E por esse motivo, o que faz um negócio acontecer é gente, é pessoas. O que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer muito mais sobre pessoas. Eu preciso ter um conhecimento profundo, enraizado de gente, para que a cada movimento dos meus colaboradores, eu reconheça de fato a intenção e o sinal que ele está me dando. Então, eu olho para isso com o quê? Com empatia. Eu olho para essa pessoa com empatia, me mantendo na postura, mesmo com a minha vulnerabilidade, porque ela vai construir minha força, ela vai trazer em mim uma transformação, e a minha postura não muda de forma alguma, e a minha autonomia, para falar a verdade, quando a gente fala sobre autoridade, eu acho essa palavra ela muito forte, né? Eu gosto de utilizar autoridade em determinado assunto, que é exatamente sobre o que eu estou trazendo para vocês, que a minha experiência me traz autoridade para falar sobre isso, sem medo de errar, ok? Agora, essa autoridade que ressoa sobre uma determinada posição, eu acho ela um pouquinho pesada, sabe? Então, eu gosto de falar sobre a autonomia que eu tenho sobre a minha equipe, sobre os meus colaboradores. A minha postura se mantém. A minha postura, ela não muda. A minha postura, na verdade, ela se fortalece e ela se transforma com mais força,
com mais coragem, com mais empatia e principalmente com visão prática. Visão prática por quê? Porque eu reconheço, de fato, a intencionalidade de cada colaborador diante das suas ações, diante das suas atitudes, diante dos seus comportamentos. Então, se você tem a insegurança ou o medo, eu não posso ser tão vulnerável, não posso me expor emocionalmente porque eu posso perder a minha autoridade. Você não vai perder. Você vai se fortalecer, por quê? Porque a sua postura ela não vai mudar. A sua postura não vai mudar de forma alguma. Ela vai ser fortalecida. E aí, eu quero trazer para você aqui uma aplicação bem prática e a gente já está caminhando para o final desse episódio, que ficou extremamente ensinável e, claro, aplicável também. Se você pegar o início desse episódio, diante da minha experiência, que não pode não ser a mesma da sua, mas se você trazer um olhar para o que você está passando, para o que você está vivendo, o que você está enfrentando, e colocar um pouquinho de alguns conceitos que eu falei para vocês dentro da sua situação, eu tenho certeza que com a estratégia, com essa aplicação prática que eu vou te ensinar aqui agora, você vai mudar o jogo de muita coisa. E você vai, de fato, alcançar essa liderança com mais autenticidade. E é isso que te torna diferente. É isso que vai te tornar uma pessoa de verdade interessante, vai te tornar uma pessoa desejável no ambiente, para estar, para permanecer, para trabalhar ao lado. Eu amo quando a minha equipe fala assim comigo: Van, eu não sei o que seria de mim se eu não estivesse com você na sua gestão. Não é nem abaixo de mim, não, é comigo. Eu acho fantástico ouvir isso dos meus colaboradores, sabe? É prova de pertencimento, é prova de respeito, é prova de carinho, é prova de amor. E isso é muito gostoso porque, gente, resultado se constrói com envolvimento da nossa equipe. Se não tiver um envolvimento profundo, se não tiver de fato esse sentimento, resultado não chega. Resultado forçado não é visto. Resultado forçado não é lembrado. Resultado forçado não gera legado. Resultado tem que ser algo assim muito, muito leve. Ele vai vindo e ele é visto, ele é sentido, ele é percebido. E isso é uma das fortalezas dos meus negócios. Resultado sem força. É resultado com amor, com empenho, dedicação, carinho, pertencimento e tudo isso que eu já falei para vocês. Mas, enfim, anotem agora essas ações práticas que eu quero passar aqui para vocês. Primeira coisa, você precisa reconhecer e validar seus sentimentos. Lembra a história que eu contei para vocês? O que me fez, de fato, ser vulnerável foi o constrangimento que eu passei comigo mesma, com as minhas próprias emoções e com os meus sentimentos. Então, para você desenvolver autenticidade na sua liderança, o primeiro caminho, o primeiro passo, a primeira ação prática, de fato, é reconhecer e validar os seus sentimentos. Reconhecendo e validando os seus sentimentos, você vai se fortalecendo e vai expelindo uma camada de proteção que você vai criando e se distanciando das pessoas. Segundo, compartilhe com honestidade e sem vitimização. Cuidado com a vitimização. A vitimização é algo muito invisível e você precisa estar o tempo todo em alerta. Estou passando por uma situação, estou em uma certa condição, porém, eu me responsabilizo por tais situações, circunstâncias, ações, embora que tenha sido parte do outro, este problema, ele é meu e eu vou dar conta de resolver este problema. Mas eu precisava compartilhar com vocês que, neste determinado momento, eu não estou
vivendo os melhores momentos da minha vida. Simples assim. Eu me responsabilizo pelo meu problema. Eu não vou levar uma dor para a minha equipe, eu não vou levar uma dor para o meu ambiente de trabalho, no qual eu vou ficar ali, ai gente, pois é, eu não estou dando conta, porque assim, sabe, nossa, eu estou sendo muito cobrada em casa, meus pais, ai, meu esposo, minha esposa, enfim. Sem ficar procurando responsáveis pelas minhas dores, a gente precisa estar em alerta com isso. Porque quando nós estamos fragilizados emocionalmente, a tendência de você se vitimizar, é muito grande. Então, muito cuidado. Fique em alerta com isso. Terceiro, ouvir sua equipe com presença. Sabe como que a gente estabelece presença com o outro? Pelo olhar. A minha pastora Marilda, ela fala que o olhar é a janela da alma. E de verdade, quando você ouve o outro, quando você escuta de verdade a sua equipe com presença, essa presença ela é estabelecida através de olhar. Quando você olha nos olhos do seu colaborador, você acessa de verdade a alma dele. E assim, é um movimento muito incrível nos nossos relacionamentos, porque a gente consegue de verdade sentir um pouco do que o outro sente. A gente consegue perceber um pouco do que o outro está sentindo, passando. A gente de verdade está presente ali naquele movimento. A gente está inteiramente naquele momento com o outro. Então, ouvir a sua equipe com presença, ouvir os seus colaboradores com presença, ouvir o outro. Eu costumo dizer que dentro de uma empresa, a gente só exerce aquilo que no nosso off, né? Eu em casa já exerço. Então, quando eu sei ouvir os meus em casa com presença, eu vou saber ouvir qualquer pessoa, não é só os meus colaboradores, é qualquer pessoa com presença. Qualquer pessoa com presença. E aqui eu quero fazer um parênteses. Recentemente, eu me conectando com um jovem colega de infância, e todas as vezes que eu encontro com os meus colegas de infância, eu amo lembrar do nosso tempo de escola. Fomos coleguinhas desde o prezinho. E aí, na nossa adolescência, cada um tomou um caminho. E o detalhe que me chama a atenção: olhar aonde eles chegaram, olhar onde eu cheguei e analisar as decisões que nós tomamos. E eu tive em um determinado momento com um colega que ele fez uma escolha de caminhar para o mundo das drogas, inclusive. E quando eu encontrei com ele, eu dei para ele os meus ouvidos, entreguei para ele o meu coração e me conectei com ele em olhar e estado de presença. E quando eu olhei para ele, eu acessei tanto a alma dele, que ele se conectou de uma forma assim, sabe, tão poderosa, que ele começou a chorar e dizer: Van, parabéns pelas decisões que você deu conta de tomar na sua vida. Porque, minha amiga, eu não dei conta de tomar as mesmas decisões ou decisões que me levassem para outros lugares, no qual o que eu estou hoje, eu não gostaria de estar. E quando eu olhei para ele, quando eu estava realmente naquele estado de presença, eu olhei para ele e falei assim: meu amigo, mas nunca é tarde para você tomar uma decisão assertiva para a sua vida. Até porque a vida respeita as nossas decisões. Então decida sair desse lugar. Decida mudar a sua história agora. Não é tarde. Nunca será tarde para uma decisão para mudar a sua história. Então esse estado de presença, gente, é importante não só com a nossa equipe. É importante para todos que estão ao seu lado, para sua família principalmente, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para todo mundo que te cerca. Esteja sempre presente na escuta ativa para com o outro. Quarto ponto, faça check-ins emocionais nas reuniões. Como que eu faço check-ins emocionais nas reuniões? Primeira coisa, abram todas as câmeras. Porque assim, eu faço muita reunião online, porque a minha equipe é muito espalhada. Às vezes eu estou com um colaborador que tem viagem.
eu tenho colaborador que está em outro estado, né? Eu tenho colaborador que está em outra cidade. E aí as nossas reuniões sempre, assim, a maioria online. Nesses últimos tempos, eu decidi me conectar de forma presencial com eles. E aí eu estou viajando sempre para estar, de fato, nesse estado mais de presença mesmo, sabe? Ali ao vivo, ver, sentir essa pessoa, por algumas questões, né, que vem acontecendo e que eu acho muito importante que essa presença vá resolver muita coisa. E eu fiz uma experiência e deu certo. Mas, enfim, quando você tiver com a sua equipe, para você fazer esse checklist emocional, como é que eu faço esse checklist emocional? Conectando através do olhar. Todo mundo abre as câmeras. Todo mundo abre as câmeras. A maneira como eles entram na reunião me revela muita coisa. Mas me revela muita coisa. Eu tenho um colaborador que abre a reunião, ele está deitado na cama, ele me revela alguma coisa. Eu tenho um colaborador que abre a reunião, às vezes ele está em viagem, me revela outra coisa. A verdade é que eu faço, de fato, check-ins emocionais nas reuniões mediante a maneira como eles se apresentam. Então, eu vou entendendo cada um ali naquele momento, até na fala, naquilo que ele vai pontuando, eu vou fazendo ali um checklist para ir entendendo de fato como o meu colaborador está emocionalmente. Outro ponto, eu sempre sugiro exercícios de autoanálise. Sempre sugiro. E esse exercício de autoanálise eu faço primeiramente comigo. Primeiramente eu faço comigo. Depois eu passo para minha equipe. E a pergunta que eu me faço sempre é o seguinte: o que eu estou escondendo da minha equipe por medo de parecer fraca? O que eu estou escondendo da minha equipe por medo de parecer fraca? Isso faz tanto sentido. Eu trabalho 50% hoje das minhas atividades laborais em um mercado muito masculino. E tem muita coisa, gente, que eu não entendo, de verdade. Tem muita coisa que eu não entendo. E como eu sempre, né, trouxe aquela versão que sabe de tudo, que dá conta de tudo, que é forte para tudo, um certo e determinado momento, eu tive um colaborador que me ligou, estava com um veículo quebrado na estrada, e ele me contou o problema todinho desse carro. Eu ouvi, mas eu não entendi nada. Aquele dia eu falei assim: o que você faria no meu lugar, na situação que você está aí agora? Por que eu fiz essa pergunta para ele? Porque eu não sabia resolver aquele problema. Foi uma estratégia que eu encontrei. Mas, na verdade, eu não sabia resolver aquilo. E eu não tive coragem de falar para ele: eu não entendo disso. Eu não sei resolver isso. A minha estratégia deu muito certo, né? Porque ele entregou uma resposta que resolveu o problema dele. Então, assim, foi uma pergunta poderosa de sabedoria. Mas eu não conseguia falar: eu não sei. Então, essa pergunta que eu me faço o tempo todo: qual é o medo que eu estou carregando, que eu estou escondendo por medo de parecer fraca? E a minha resposta é sempre, para mim, um grande remédio. Por quê? Porque eu decido resolver. Eu tomo a decisão de resolver. E aí, eu quero te chamar agora para o encerramento desse nosso episódio. Eu ia falar capítulo, né? Tá parecendo que eu estou escrevendo um livro. Vou ter que escrever. Eu vou te chamar agora para o encerramento. A gente já está finalizando. E o que eu quero que você faça agora? Recapitular tudo que nós falamos até aqui. Lembre, releia os pontos que você anotou, que você colocou no seu bloco de notas e em algum lugar. Olhe para esses pontos e lembre-se do que eu falei sobre autenticidade, sobre a vulnerabilidade, sobre a coragem e a conexão. Para você, de fato, entrar nesse estado de plena presença. E uma frase poderosa que eu quero deixar aqui para você é que você não precisa ser uma fortaleza. Você não precisa ser uma fortaleza.
Quando eu entendi que eu não sou uma fortaleza, que eu sou sensível, que eu sou feminina, que eu sou de verdade fraca, que eu sou humana, que eu erro, foi que o jogo mudou. A única coisa que você precisa ser a partir de agora é uma ponte. Então, eu quero que você escreva aí no seu caderno, no seu bloco de notas. Eu não preciso ser uma fortaleza. Eu só preciso continuar me tornando uma ponte. Apenas um fio condutor, mais nada. E o meu convite para você, que tem essa dificuldade de sair desse lugar de fortaleza e entrar nesse movimento da vulnerabilidade para ter de verdade a coragem de ser quem você é que você faça parte da nossa primeira expedição de liderança que vai acontecer agora em agosto de 2025. A nossa expedição Liderança e Poder, nós vamos trabalhar de forma prática todos os pontos que conheço, experimentei e que tenho autoridade para te treinar, para que você de verdade tenha a autenticidade necessária e precisa para a sua liderança. Para você saber mais informações sobre a nossa expedição Liderança e Poder, eu quero te convidar para acompanhar todo o meu trabalho lá no Instagram. E aí você vai enviar uma mensagem para a minha equipe com o nome Liderança, Expedição. Eu quero saber sobre esse treinamento que vai acontecer em um resort totalmente preparado, equipado, com pessoas capacitadas. E você vai ficar lá comigo 3 dias sendo treinada por mim e por outros grandes profissionais para que você saia de lá devidamente transformada. Para viver essa liderança com mais autenticidade, essa liderança mais colaborativa, mais cooperativa e principalmente uma liderança transformadora, que é o que pouco se vê hoje no mundo dos negócios. Compartilhe o nosso podcast e eu te espero no nosso próximo episódio.